Muito bem, meus amigos, nós voltamos agora com o segundo bloco de nossa conversa aqui com o doutor Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, que participa dessa edição especial junto com Ney Gonçalves Dias, do RB Especial. O senhor estava dizendo e fazendo, inclusive, chegando a fazer uma comparação com essa lei do abuso da autoridade, não, doutor? O meu projeto, ele está equidistante da lei de abuso de autoridade e também das propostas do Delanhol. Por quê? Porque o meu projeto, ele moraliza todo o setor público, ou seja, o legislativo, o executivo, o judiciário e o Ministério Público. Todo aquele que está no exercício de função pública irá se submeter ao meu projeto. Só para finalizar a parte anterior, quando o juiz der uma decisão dessa lei, não vislumbro, nego a tutela sem ter relatório, sem ter fundamento, sem ter dispositivo. Na vigência do meu projeto, o advogado vai ingressar com uma petição para ele, para que ele justifique o ato dele, legalmente, em que ele se baseia para negar a tutela ou para deferir a tutela. Porque se ele não fizer isso, ele será responsabilizado criminalmente, com uma pena que vai ser majorada, a pena mínima no meu projeto, em caso de juiz, autoridade judiciária, é de 2/3. Ou seja, como a minha pena mínima é de 5 anos, ele vai responder a um processo de 7 a 10 anos. E isso é bom para o judiciário, excelente, porque hoje a carga do judiciário para julgar processos mensalmente no tribunal é de 400 processos por mês. Eu tive com Paulo Dimas, com o ex-presidente do Tribunal de Justiça. É sobre-humano isso. Então, o meu projeto ele vai diminuir a carga de julgamentos processuais em quase 80%. Por quê? Porque o que trava o judiciário é porque o servidor público do executivo diz: se você não está contente, recorre na justiça. No momento em que ele for responsabilizado por seus atos, não vai mais acontecer isso. E o juiz terá tranquilidade para julgar, para dar a prestação jurisdicional que o jurisdicionado faz jus, que a pessoa faz jus. Agora, com relação à lei que foi aprovada, a 7596, a lei recente de abuso de autoridade. Há uma dicotomia muito grande em relação aos meus projetos. Primeiro, porque a lei de abuso de autoridade, ela tem um artigo que é totalmente inconstitucional, que é o artigo 30, que tipifica o crime que está descrito no artigo 339 do Código Penal. Eu vou explicar aos nossos ouvintes. O Código Penal fala sobre o crime de denunciação caluniosa. O que é isso, senhores? Quando a pessoa movimenta o Estado com inquérito policial, com investigações, sabendo que a pessoa é inocente, pelo Código Penal ele está submetido a uma pena que vai de 2 a 8 anos de reclusão. Esse mesmo delito está no artigo 30. Só que nesse caso do artigo 30, quem está dando ensejo à investigação e abertura de inquérito é a autoridade pública. É o Ministério Público. É o Ministério Público, a autoridade pública, não só o Ministério, o próprio juiz que está investigando um inocente, imputando um crime que não existe a um inocente, e ele é apenado com uma pena de detenção. Isso violou, de 1 a 4 anos, violou o artigo 5º caput da Constituição Federal. Porque, veja, se a autoridade judiciária, que usa do poder que tem para investigar você, sabendo que você é inocente, que tem o poder de bloquear o seu patrimônio, ele vai ser condenado a uma pena de 1 a 4 anos, enquanto o particular, que incorreu no mesmo delito, ele vai se submeter a uma pena de 2 a 8 anos de reclusão? É ridículo isso. Porque existe uma hierarquia axiológica entre a autoridade pública e a pessoa. Ora, a pessoa não tem autoridade nenhuma. Então, se ela movimentou a máquina do Estado para condenar um inocente, e ela vai ser submetida a uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, como é que a autoridade... O juiz vai ter que ter a pena igual ou maior. Ou maior, porque está... Quer dizer que essa lei, ela começa estabelecendo assim um pecado de origem. Teria que se modificar a Constituição para ser aprovada. Mas esse seu projeto aí, ele precisa, trata-se de uma lei ordinária ou ele necessita de uma proposta de emenda constitucional para ser? Não. Aqui é uma lei ordinária porque eu estou alterando o artigo 319 do Código Penal. Então ela ser aprovada nos termos... Agora, o segundo projeto que dá razão a esse, que é o mais importante, é a minha proposta de alteração da lei de crime de
responsabilidade. Nós temos algumas fotos aí, que eu gostaria de... Com certeza. O primeiro projeto é esse que vocês estão vendo na foto, que é o crime de prevaricação. É a proposta que vocês estão vendo ali, né, na telinha, na qual eu proponho que seja alterado o crime de prevaricação. Agora vamos colocar a lei de crime de responsabilidade. Por que eu alterei a lei de crime de responsabilidade? Quando você faz, por exemplo, Ney, o professor Modesto Carvalhosa, ele entrou com uma representação pedindo o impeachment do Gilmar Mendes, está vinculado à lei de crime de responsabilidade, que é a lei 1079. Só que o presidente do Senado, que deve dar encaminhamento, ele segurou. Eu alterei isso na lei de crime de responsabilidade proposta por mim. Então, por exemplo, se eu denunciar hoje um desembargador, procurador-geral da República, porque eu fiz uma profunda alteração na lei, ela vai ser julgada pelo plenário do Senado. Não vai ser mais pelo... O encaminhamento não se dará mais pelo presidente do Senado. Eu tirei o poder do presidente do Senado... De segurar o processo e encaminhei para o plenário. Aí algumas pessoas me perguntaram, mas doutor, tem muito senador que está com processo criminal, como é que ele vai julgar? Não, aquele que está envolto em processo criminal, ele não faz parte do voto, ele não vota. A própria lei de crime de responsabilidade de 1079, ela proíbe isso. E também existe no Código de Processo Civil aí a suspeição, ou seja, eu não posso julgar, e o Pacto São José da Costa Rica também menciona isso, eu não posso julgar se eu tenho um processo, uma denúncia contra mim. Então, o voto dele não é computado pelo plenário do Senado. Eu vou restabelecer com isso a harmonia e a independência de outros poderes. Quer dizer que isso vai ter que ser mudado também, né? Vai ter que ser mudado. É a lei, porque hoje hoje acontece isso. Então, só para concluir, Ney, só um detalhe que isso é relevante, eu preciso concluir isso. O que acontece? Na lei de crime de responsabilidade, eu vou tirar o superpoder do judiciário hoje, porque hoje nós temos um judiciário que legisla, que julga e que executa. Muito bem. Ora, se ele está fazendo isso, ele ultrapassou e violou o princípio da harmonia e independência entre os poderes. Não tem aquele princípio de Montesquieu de que o poder fiscaliza o poder? Com o meu projeto de crime de responsabilidade em vigor, ele não vai poder fazer isso. Não vai poder arquivar. Não vai poder arquivar, porque se ele fizer isso, ele vai se submeter a um processo por crime de responsabilidade no Senado Federal. Então eu vou moralizar todo o setor público. Acabou o poder absoluto dos juízes e do Ministério Público. No poder legislativo você elege, você tem que votar, tal, ele se submete ao voto. O poder executivo é a mesma coisa, começando do presidente da República e indo ao prefeito de uma pequena cidade. Você tem que elegê-lo, ele tem que conquistar voto. No Poder Judiciário não existe isso. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? A proposta é essa. Eu entendo, como o nosso direito é positivista, e eu tenho que a democracia nossa está baseada na lei, não é? É diferente do direito americano. Desde o Ordem e Progresso Ordem e Progresso faz parte disso. Na nossa bandeira. É diferente do direito americano, que é baseado nos costumes. Então, o que acontece? Eu alterei. Essa lei de crime de responsabilidade moraliza todo o setor público. Porque vamos dizer o seguinte, se você represente um juiz, o procurador-geral aqui do Estado, que ele é o arquivador geral, há um equilíbrio. O Ministério Público apoia o Judiciário, que apoia o Ministério Público. No meu caso específico, ele apresentou, eu apresentei a representação, ele arquivou a representação com uma decisão sem bom senso, ele será processado por crime de responsabilidade. Mas nós vamos supor o seguinte, que ele denunciou o juiz cometeu um crime e ele denunciou, ofereceu a denúncia ao juiz. Aí o órgão especial agiu corporativamente e mandou arquivar. Os desembargadores serão processados por crime de responsabilidade no Senado Federal. É preciso moralizar o setor público, é preciso restabelecer o cumprimento da lei para que haja progresso. Porque todo investidor, quando vem ao Brasil, a primeira coisa que ele procura é como que as leis são aplicadas no seu país. Como que elas são gerenciadas nisso. Se cada juiz, cada tribunal decide subjetivamente, violando o comando normativo da lei, defraudando a meta legislativa, ele está desfazendo o serviço ao país. Essa insegurança, não é, da justiça, que ela não começa no Supremo, não? Com certeza, com certeza. Eu até na minha página, se vocês quiserem
verificar a minha página, chama moraliza.com, não tem BR. Essa página está nos Estados Unidos por questões óbvias. Ali tem várias denúncias de desembargadores, juízes, com prova documental robusta, na qual os operadores do direito poderão se utilizar disso para combater a corrupção na magistratura, no Poder Judiciário ou no Ministério Público. Prisão em segunda instância, como que o Supremo se debruçou sobre o assunto. Qual é a sua opinião? Eu sou, pela explanação que eu coloquei aqui, fundamentalista, como disse o professor Ney Gonçalves Dias aqui. O que significa isso? Eu sigo regra hermenêutica, o comando da lei. Então, no comando da lei, que está no texto constitucional, e diverso, desde a época do Sidney Sanches, é que só se admite a prisão após o trânsito em julgado. Essa questão não tem discussão sobre isso, técnica. Se criou a figura do descumprimento da lei. Olha o caos que o Supremo fez ao decidir pela prisão em segunda instância. Ele deu um recado desde 2016. Desde 2016. Ele deu um recado para todos os operadores do direito do Brasil, que inclui juízes e promotores. Vocês não precisam observar o comando da lei. O comando da lei é o que vocês entenderem. Ele gerou uma anarquia institucionalizada, ou seja, para prender uma pessoa, o Lula, ele gerou uma balbúrdia em todo o ordenamento jurídico vigente. Não é assim que se faz. Mas em 2016 não se pensava em Lula. Não, então o que não acontece? Então o que eles deveriam ser feitos? Você deve atuar na legalidade. É injusto isso? Com certeza sim. Mas qual que é o caminho legal? Uma emenda constitucional, altera-se o artigo 5º da Constituição Federal para admitir a prisão em segunda instância, porque aí todos estão sobre a égide da lei. Só que aí não é o Supremo que decide. É o Legislativo. É o Legislativo. É o Legislativo. Não se esqueça que toda a estrutura no Brasil está baseada na lei. Todo funcionário público tem que cumprir a lei. Se o Supremo Tribunal Federal não cumpre a lei, ele dá um mau exemplo para todas as leis. Hoje você chega numa repartição pública, vou dar o exemplo do que aconteceu isso em 2016, irmão. Você pede uma licença para fazer vender um produto, você aplicou lá. O artigo diz, se apresentar o documento tal, a licença está aqui. Ele nega para você e diz, não, a lei é o que eu entendo, porque se o Supremo Tribunal entendeu também, não observou o comando da lei, quem sou eu, o simples funcionário público municipal, né? Então eu vou dar o meu entendimento também. Gerou um caos, uma insegurança jurídica total. Agora tem um problema aqui que tem que explicar, professor, o seguinte: por que o Supremo tomou essa decisão equivocada? Pelo seguinte, no Brasil havia e há uma pressão de que aqui ninguém vai para a cadeia. O cara tem um bom advogado, tem recurso. O governador de Minas que está preso ficou em liberdade recorrendo 20 anos. O senador Estevão ficou 10 anos recorrendo em liberdade. Todo mundo aqui recorre em liberdade, não vai preso nunca, prescreve. Aí você fala assim, mas no mundo... Não! Nos Estados Unidos, você vê no filme, o cara é condenado em primeira instância, vai para a cadeia, vai recorrer lá. No Canadá, vai para a cadeia. No Reino Unido, vai para a cadeia. Na França, vai para a cadeia. Só em Portugal, mas Portugal também é coisa de Brasil, só Portugal que tem uma pequena modificação lá. Então, o mundo inteiro manda prender na segunda instância. O Brasil prende na segunda, que já é uma folga, mas mesmo assim está errado, de acordo. Quer dizer que o senhor concordaria com isso desde que se tivesse inscrito na Constituição. Na Constituição, porque veja bem, eu não posso, para prender 200 mil, sacrificar 200 milhões de pessoas no Brasil que estão vinculadas ao cumprimento da lei, porque só há disciplina e só há progresso quando há o cumprimento da lei. Então o que acontece? Para resolver o problema de prender os bandidos em segunda instância, fizesse pressão no Congresso Nacional, faz uma emenda constitucional, faz um plebiscito popular, altera-se a lei e determina a prisão, mas tudo dentro da legalidade. O juiz que não cumpre a legalidade, ele prega ativismo jurídico, que é totalmente constitucional. O que é isso? Ele começa a legislar. O juiz não legisla.
Está no artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura. Ele é um aplicador da lei. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso RB Especial. Eu que agradeço. O senhor nos engrandece, viu? Nós estamos honrados com a sua presença aqui. Muito obrigado. Ney, obrigado também. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Satisfação. Minha gente, nós estamos encerrando aqui até na sexta-feira com mais uma edição deste programa. Até lá.